Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Durante o mês de março, alguns vereadores falaram na tribuna sobre as chuvas que atingiram a cidade. Eduardo Barreto, do PCdoB, foi um deles. O Jornal da Câmara conversou com o vereador. Aquela parte daquela região São João, Taboão, aeroporto, fica ilhado pelo lado do Baquirivu, pela João Jamil Zarif, e aí a única possibilidade de saída que tem, que é a Bela Vista do Paraíso, também agora está alagando ali próximo daquele atacadista Seta. Então, assim, a gente tem desde o começo, até mesmo antes das chuvas, já vinha alertando, já vinha falando do risco que a gente tinha de enchente, de ficar alagado naquela região, e é o que está acontecendo. Literalmente, os moradores daquela região estão ilhados. Agora que o DAE, que o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, divulgou que até o meio do ano vai fazer uma licitação para um piscinão. É o que a gente espera, o que a gente está acompanhando, para que a gente possa, sim, sanar aquele grave problema que assola tantos moradores. Historicamente já é conhecido que a Baquirivu, ali pela João Jamil Zarif, já alagava. Agora esse problema está acontecendo com mais frequência do lado do Presidente Dutra. E são os únicos dois caminhos que a gente tem para sair daquela região. Então, quer dizer, foi até uma crítica que eu fiz na tribuna. Ou o governo municipal e estadual, porque aqui eu não faço distinção de responsabilidade. Um rio é estadual, porém, você fazer a manutenção de bueiro, você fazer a limpeza da lateral desse córrego, é de responsabilidade do município. Então, quer dizer, todas as esferas têm a sua responsabilidade. Então, o que a gente quer buscar é, junto com o DAE agora, essa solução de uma vez por todas, porque está insustentável. Barreto contou o que viu quando visitou alguns bairros. Rodamos pelo Presidente Dutra, rodamos pelo Haroldo Veloso, pelo Seródio, e a gente acompanhou de perto o sofrimento dessas pessoas que algumas literalmente perderam quase que tudo. Quase que tudo. Tinha casa que a gente confundiu o teto da casa com o espelho d'água. Era uma coisa que verdadeiramente, se você não vê com os próprios olhos, você acaba não acreditando. Então, a gente acompanha de perto a situação desses moradores, a gente tem ajudado na maneira do possível, só que só vai ter solução com a intervenção do poder de esferas municipais e estaduais. Guti, do PSB, também visitou regiões afetadas pelas fortes chuvas. E muito disso, grande parte dessa catástrofe, desses pontos de alagamento, poderiam ter sido evitados se tivessem o mínimo necessário. O que é o mínimo necessário? Por exemplo, obras pequenas de estrutura e também fazer a limpeza e a conservação de alguns córregos, porque a maioria dos lugares que foram afetados pelas enchentes, eles margeiam alguns córregos e rios. E se tivesse feito da maneira adequada, com pouquíssimo investimento, não teria acontecido isso. O problema é que a cidade não está investindo absolutamente nada nesse setor. Eu rodei vários bairros, eu entrei na água, andei praticamente água até a cintura, e é um sofrimento, uma dor absurda, porque as pessoas perdem tudo o que fizeram durante uma vida, perdem sua alimentação, perdem seu guarda-roupa, sua geladeira, seu micro-ondas, tudo que ela tem, a TV, tudo que ela tem ali dentro da casa dela, a água leva tudo embora. Ela vem aquela água barrenta de córrego, danifica tudo, fica mal cheiroso e infelizmente as pessoas não têm aonde recorrer. Então eu estive em vários lugares visitando, solicitei a presença da Defesa Civil, ao qual eu parabenizo. É um dos poucos setores da Prefeitura que funciona e funciona muito bem. Eles dão um tempo de resposta muito rápido, então eles deram alimentação, deram um colchão para essas pessoas pelo menos não ficarem desamparadas momentaneamente. Óbvio que isso não basta, a gente precisa realmente agir no foco do problema para que isso não aconteça mais. Eu tenho um projeto, ele é de 2009, que trata da permeabilização do solo. Se o solo fosse melhor tratado, fosse mais permeável, com certeza as águas não invadiriam a casa das pessoas. Então é muito triste você ver isso. Dona Hilda Silva sentiu na pele o problema. Moradora de Cumbica, ela conta que perdeu tudo nas chuvas do último dia 10 de março. Perdi tudo que eu tinha, né? Chegou assim acima, quase meu pescoço, né? Foi aquela correria dentro de casa para tentar salvar alguma coisa, mas nada eu consegui salvar. Sensação ruim de medo, né?
Porque no meu caso, né, eu saio para trabalhar, eu saio com medo. Toda hora eu fico olhando pro tempo, né, de chegar em casa e encontrar tudo alargado outra vez, né? Perder tudo. Sensação horrível de medo. A coordenadora da Defesa Civil de Guarulhos contou como o setor atua em casos de risco. Importante dizer que a Coordenadoria de Defesa Civil ela faz um trabalho antes, durante e depois. O antes é justamente verificar todas as áreas de risco, que hoje são 51 na cidade. A gente faz o acompanhamento permanente, a visita sistemática, avisando as pessoas que neste período de verão, que elas saiam da casa. Se elas resolvem não sair, a gente notifica e aí, infelizmente, a gente tem que usar a força da Secretaria de Assuntos Jurídicos para tirar a força, né? Para que a nossa função é preservar a vida. Então, a gente vai orientando, vai falando, e aí em algumas comunidades que não tem, já estão mais consolidadas, como é a Vila Flórida e o Parque São Miguel, Mariano Novo e Rondinha, a gente faz um núcleo de proteção e defesa civil, que são nada mais nada menos que os próprios moradores dessas comunidades, que a gente capacita aqui dentro da defesa a fazer o curso de agente de defesa civil. Então ele é um voluntário lá e ele sabe exatamente o que fazer quando começa a transbordar ou começa a deslizar. E a gente também tem o sistema de alerta e alarme, né, que é padronizado pelo Ministério da Integração. O alarme, a gente faz via SMS, agora é o WhatsApp, né? No nosso tempo era SMS. E o alarme a gente dá direto, sirene. Como a gente ainda não conseguiu instalar sirenes, então a gente já liga para eles, fala via WhatsApp, a gente vai se comunicando, qualquer coisa, tirem, coloquem no ponto seguro até chegar ao apoio da Defesa Civil. Toda pessoa que é afetada, nós temos que ter a compreensão de se colocar no lugar dela. Então, o primeiro momento é acolher esta família, acolher essas pessoas, mantê-las calmas, num local seguro. E aí a gente vai trazendo o retorno à normalidade desta comunidade ou desta região que ele mora de uma forma mais tranquila. Primeiro a vida, depois a gente vê quais são as necessidades de doações, o que precisa se fazer naquela região, de retirar entulho, de ver água potável. Então a gente trabalha em conjunto com várias secretarias. A defesa não trabalha sozinha, até mesmo porque não tem como. A defesa não executa, ela coordena. Então ela chama todas as secretarias para que a gente traga o mais rápido possível a normalidade daquela pessoa ou daquela comunidade. Margarete também falou dos cuidados que se deve ter em tempos de chuva, como não tentar atravessar áreas alagadas nem de moto, de carro ou a pé, porque é muito perigoso. Ela orientou também a não tentar se proteger da chuva embaixo de árvores ou perto de fiação por causa dos raios. E passou o telefone da Defesa Civil, que é 199 e funciona 24 horas. As chamadas devem ser feitas de telefone fixo, porque as chamadas de celular, segundo a coordenadora, caem na Defesa Civil de São Paulo. No próximo bloco, conheça o projeto que pretende ceder ônibus a famílias carentes em cortejos fúnebres. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão
A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Moradores guarulhenses que não têm condições financeiras de acompanhar o enterro de um familiar podem ser beneficiados por projeto da professora Marisa de Sá, do PT. A proposta prevê que empresas de transporte cedam ônibus para acompanhar cortejos fúnebres. E o Jornal da Câmara hoje conversa com a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, que é autora de um projeto de lei que prevê a cessão de ônibus de empresas de transporte coletivo aqui da cidade para atender a cortejos fúnebres. Vereadora, explica para a gente o que motivou a senhora a apresentar esse projeto e também como que isso funcionaria na prática, caso esse projeto de lei se torne uma lei de fato. Então, na verdade, é uma necessidade da população. Então, a população ela sempre está procurando os vereadores da cidade para pedir uma ajuda para um ônibus quando tem um enterro, né, de uma pessoa querida. Então, é uma necessidade da população. Então, a gente apresenta esse projeto para levantar um debate dessa possibilidade das empresas atenderem, né? Em alguns casos tem até atendimento por parte das empresas quando não é no horário de pico, que eles têm uns ônibus lá reservados, às vezes eles acabam atendendo, ajudando algumas pessoas. Mas se isso se tornasse lei, a gente poderia pensar, né, esse trabalho na cidade de forma que não atrapalhasse o transporte público e pudesse auxiliar as pessoas que não têm condições de alugar o ônibus a levar normalmente as pessoas da comunidade, né? E a gente também tem, por exemplo, a questão do cemitério de Bom Sucesso, que é um local que a gente está reivindicando do nosso prefeito, que reveja a questão das gavetas, né? Que a gratuidade também possa ser na terra e nas gavetas. E a gente precisa de uma outra área naquela região. A gente até fez uma audiência pública para isso. Então as pessoas têm que se deslocar para Vila Rio, para que nos casos dos enterros com gratuidade. Né? E a Vila Rio é bem distante do Pimentas, então as pessoas que não têm carro acabam do Pimentas, do Bom Sucesso, né? De vários bairros do São João, de vários bairros de Guarulhos, né? E que não tem cemitério, então é distante, muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro da condução e acabam não prestando a última homenagem a um amigo, a um familiar, pela essa falta do transporte. Então a gente teria que estudar uma forma que não atrapalhasse, até pensar os horários, que pudesse fazer os velórios que não fosse no horário de pico, até porque é um ônibus a mais, né? Andando também, e um enterro no horário de pico também. Ele vai, imagina na Dutra um enterro saindo lá do Bom Sucesso ou do Pimentas para chegar na Vila Rio. Tem acontecido isso. Então traz o corpo e o pessoal vem acompanhando na Dutra, né? Então é uma coisa demorada e que a gente também teria que repensar os horários que é feito, né, os enterros. E mais que isso, né, mais do que resolver o problema do transporte, que é uma necessidade da população, especialmente da população
que mora na periferia da cidade, das camadas populares, né? Então, mais que isso, é a gente resolver essa questão também do cemitério. Acho que a gente tem que avançar para ter um crematório na cidade, né, que seria uma opção a mais. É claro que nem todas as pessoas querem ser queimadas, mas a gente poderia, se tivesse acessível à população, acho que parte da população iria se interessar por esse serviço. E poderia também estar ajudando nesse sentido, porque hoje nós temos falta de áreas para cemitérios. A gente fez audiência pública nessa casa, o cemitério do Bom Sucesso está super lotado, né? Não tem mais vaga e o que tem são as gavetas, está sendo verticalizado, mas não tem gratuidade nas gavetas. Então as pessoas que não têm condições de pagar, elas têm todas que vir para a região da Vila Rio. Está previsto no projeto 1% da frota dessas empresas que seria destinada a esse serviço do cortejo fúnebre? Isso, 1% da frota e observando essa questão dos horários de pico e para realmente as pessoas da população que não tenham condições de pagar. Isso geraria algum tipo de custo para a empresa, a prefeitura teria algum tipo de contrapartida? Olha, tudo é um caso de ser conversado, não existe nada que tenha zero custo, mas uma coisa pode compensar a outra, né? De certa forma, a gente também tem um prejuízo de não conseguir fazer ali no local, não ter os locais adequados para fazer os enterros, né? Então tem um prejuízo para a cidade, a falta dos cemitérios próximos, porque se fosse próximo das regiões não precisaria de ônibus, as pessoas iriam. Então eu acho que é uma contrapartida para a sociedade, que as empresas de ônibus, elas têm um trabalho grande na cidade, né? Tem um número volumoso de pessoas que acessam as empresas de ônibus, então acho que poderia ser uma forma de ajudar também a sociedade. E a prefeitura poderia fazer uma conversa, né? Dar algum benefício para a empresa que isso possa ser viabilizado. A senhora está otimista quanto à aprovação do projeto e também ao apoio do Executivo? Bom, eu não consultei ainda, não posso dizer que eu estou otimista. Eu acho que é um projeto polêmico, na verdade. Eu não acho que é um projeto, eu gosto de apresentar projeto polêmico, mas é um projeto que levanta o debate, porque o tempo inteiro as pessoas estão precisando desse serviço, esse serviço não existe e muitas vezes é utilizado isso até por algumas pessoas como forma de angariar votos, né? Algumas pessoas públicas, inclusive. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que os serviços devem ser ofertados ao povo pela prefeitura. A prefeitura tem que suprir as necessidades da população, a prefeitura, o Estado, a União, né? Então, eu acho que às vezes a gente apresenta um projeto que você sabe até que você vai apanhar um pouco, né, de vários lados, mas você apresenta para levantar esse debate. E eu não quero fazer só com esse debate, o debate do transporte, eu quero fazer o debate também das condições que a gente tem hoje na questão dos cemitérios da cidade, que precisa melhorar. A gente precisa resolver essa história da gratuidade nas gavetas do Bom Sucesso, a gente precisa encontrar mais uma área naquela região de Pimentas Bom Sucesso, que não tem hoje, e o cemitério do Bom Sucesso está superlotado. E é muito distante sair daquela região e pegar a Dutra para vir para a Vila Rio. Então, uma questão de bom senso, acho que precisa ser pensado isso. Nós fizemos 2 audiências públicas para discutir isso, né? Então, essa questão dos cemitérios, essa questão do transporte tem que ser pensado. A prefeitura pode inclusive incluir o ônibus como parte. Não tem o transporte do corpo, o transporte... Tem todo um aparato que é feito até, tem toda uma estrutura que atende a população, né? Bem, a prefeitura tem uma estrutura, né? Que ela atende a população e tem a gratuidade na terra, mas Bom Sucesso está superlotado, isso não dá mais conta, né? Então a prefeitura tem essa estrutura, por que não dá para incluir o ônibus nessa estrutura? Então, eu acho que se estudar direitinho, se pensar, dá para melhorar esse serviço. E é um momento tão difícil, né, que as pessoas estão vivendo ali uma fragilidade, um sofrimento.
e aí não tem esse apoio, não sabe como faz, não tem às vezes esclarecimento, né, de que pode, se você não tiver condições de pagar, pode ser totalmente gratuito. Mas o que a nossa briga é para que seja realmente totalmente gratuito para quem não pode pagar, inclusive o ônibus, porque o ônibus também faz parte. Após o intervalo, conheço o projeto da vereadora suplente doutora Márcia, do PP, que quer garantir aos advogados o atendimento preferencial em órgãos públicos. A gente já volta. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A vereadora suplente, doutora Márcia, do PP, quer que órgãos públicos cumpram a norma de prioridade de atendimento aos advogados. Para ela, o município não tem atendido às prerrogativas da advocacia, que trata deste atendimento preferencial. Entenda melhor agora na entrevista que a vereadora concedeu ao Jornal da Câmara quando ainda ocupava a cadeira.
Legal, então o Jornal da Câmara agora vai falar mais uma vez sobre projetos de lei. Hoje eu estou aqui com a vereadora suplente, doutora Márcia do PP, substituindo aqui o vereador Luiz Mato Grosso, também do mesmo partido. E hoje ela vai explicar para a gente o projeto de lei que ela já protocolou aqui na casa, mesmo que vai ficar por pouco tempo. Ela protocolou um projeto com relação aos advogados. Eu queria que a senhora explicasse para a gente então, vereadora, primeiro do que se trata o projeto, para a gente poder bater um papo. Obrigado por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, telespectadores. Então, na verdade, assim, essa lei, ela existe. A Constituição da República garante o atendimento do advogado em qualquer repartição. O Estatuto da OAB também, no artigo 6º e 7º. Porém, o que a gente tem visto aqui nas administrações públicas é que o advogado ele não tem um atendimento de prioridade, ele é obrigado a entrar na fila, ele está indo resolver um problema de cliente e ele tem que pegar fila, pegar senha. E toda a repartição é obrigatório que o advogado tenha um atendimento no local para advogado, não junto com o público, porque demora. E o advogado tem inúmeros processos no escritório. Além disso, eu acredito que por ser um trabalho inclusive de utilidade pública, tem que ter agilidade, porque cada vez que a gente demora dentro de um órgão, 2, 3 processos que você deixa de ver. Então, quem perde com isso é a sociedade. Mas só para a gente entender, então, há uma determinação da OAB, é isso? Que é uma medida da OAB, que é essa, da prioridade de atendimento para os advogados, e Guarulhos não aplica. Então, você quer fazer isso através de um projeto de lei, é isso? Você entende bem? Na verdade, é assim. Eu quero que seja respeitada as prerrogativas que o advogado já possui, né? O advogado, ele possui a prerrogativa de ser atendido em qualquer repartição pública, independente de senha, independente de passar por qualquer situação de demora, ele pode ser atendido. Isso está elencado na prerrogativa do advogado, tanto no artigo 6º como no artigo 7º do Estatuto e também elencado na Constituição, no artigo 133. O que ocorre é que nos órgãos públicos, nas repartições públicas de Guarulhos, advogado só pode ser atendido através de senha, através de espera, que você sabe que são longas as esperas, e não tem um local apropriado para advogados. E a lei exige isso, a lei estabelece isso, né? Mas então o seu projeto é para que se cumpra uma lei que já existe, na verdade? Exatamente, para que se cumpra uma lei que existe e que aqui não está sendo cumprida. E alguém te pediu isso? Alguém veio reclamar para a senhora? Por isso que foi essa iniciativa de fazer o projeto ou não? Ou a senhora que achou que devia fazer mesmo? Na verdade, assim, nas reuniões que nós temos entre advogados, né? Eu sou advogada e entre colegas a gente sempre um reclama, um leva um problema, outro leva outro, e a gente sempre está reclamando desse tipo de coisa. Outros colegas já se sentiram prejudicados, inclusive pedindo o processo administrativo para poder ver, e determinada secretaria falou: não, você não vai ver, você tem que agendar horário. E não pode, nós não podemos admitir isso, porque isso é violar a prerrogativa do advogado, e violar a prerrogativa é crime. Então não é apenas vistas comuns, né? Aliás, atendimento comum, vistas a processos também, a prefeitura não tem cumprido pelo que você colocou aqui. Doutora Márcia, agora a senhora sabe que, apesar de ficar pouco tempo aqui, vai enfrentar algo que nunca enfrentou, a votação no plenário. A gente ainda não sabe se com a presença da senhora ou não, né? Porque a gente não sabe quando o projeto vai ser votado, porque às vezes demora um pouco para entrar na pauta, depende muito dos debates que acontecem aqui, no grande expediente, até ele ser deliberado, enfim, todo aquele trâmite, mas, de qualquer forma, um dia ele vai vir aqui para votação, e aí a senhora vai ter que enfrentar os votos do plenário, né? Enfrentar a gente diz no bom sentido, mas acompanhar. A senhora acredita que por aqui vai passar e que o prefeito também vai sancionar? Eu acredito que vai passar, mesmo porque esse tipo de projeto não vai onerar em absolutamente nada os cofres públicos. Em segundo lugar, eu só estou pedindo para que seja cumprida uma lei que já está estabelecida, a Constituição da República garante, então quer dizer, não tem como não aprovar. E com relação ao pouco tempo que eu estou aqui, que eu vou ficar, essa foi uma grande preocupação, porque na verdade eu gostaria muito de estar aqui para eu sustentar
o meu projeto. Pode ser que eu não esteja, eu até acredito que eu não vou estar. Então, eu pedi para o vereador Ramos da Padaria assinar comigo esse projeto, até para que o meu projeto não pare, porque eu saindo o projeto para, né? E para que o projeto não pare, eu pedi para o Ramos assinar aí junto comigo. Ok, obrigado por falar com a gente, vereadora. Obrigada a vocês, boa tarde, é um prazer falar com você, Leandro. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma nova edição para você. Até lá!